começando mais um De Frente com Júlia. Hoje o nosso programa está repleto de novidades e o tema de hoje é engenharia genética. Você sabe o que é engenharia genética? Eu não, e você? Então, eu não sabia muito bem, mas aí eu comecei a fazer algumas pesquisas e eu entendi um pouquinho sobre o assunto. Inclusive, temos vários convidados especiais hoje para explicar mais um pouquinho de cada área que eles fazem parte. Com certeza! E o convidado que eu vou chamar agora é um doutor formado na UEL em medicina, biomedicina. Então pode entrar, Carminha! Oi, galerinha, tudo bem? Então, ó, mãe, eu falei que um dia eu ia te orgulhar, mãe, ó, medicina na veia, ó, médico, ó, jaleco tudo. Prazer, Ju. Prazer. Sente-se, fica à vontade com a nossa água de tangerina. Obrigado. Suquinho de laranja, eu gosto. Sim, sim. Boa tarde. Boa tarde. Você é um médico muito reconhecido em nosso país, então nós fizemos esse convite para você. E a gente queria que você falasse um pouquinho sobre a engenharia, que a gente tem um pouco de curiosidade para saber. Bem, basicamente a engenharia genética é a manipulação direta do genoma de um organismo, utilizando biotecnologia, basicamente. Como você já deve ter pesquisado, minha área é terapia genética, Sim. terapia gênica, basicamente. O que eu posso te dizer? Terapia gênica tem 3 vertentes. Uma que você se utiliza basicamente de adição, onde você vai aplicar um vetor no organismo de uma pessoa que vai... Como que eu posso explicar de uma maneira simples? Ele vai destruir a célula-alvo, por exemplo, uma célula portadora de uma doença ou uma anomalia, como, por exemplo, câncer, diabetes, alguma doença que não tenha tratamento atualmente. Outra que pode ser utilizada é um vetor de complementação. Ele vai complementar, como já diz o nome, complementar a célula-alvo. Ele não vai nem destruir e nem se unir a ela. Ele vai manter um equilíbrio dentro do organismo da pessoa. A outra vertente que existe na terapia gênica é a adição, onde, por exemplo, um indivíduo, ele, por exemplo, a própria diabetes, como eu citei anteriormente, a pessoa tem a falta de insulina no organismo, que não é gerada pelo pâncreas. Nesse caso, então, o vetor ele é utilizado para ir até o pâncreas, onde ele vai liberar as proteínas necessárias para que a pessoa possa ter uma vida normal. Esse raciocínio, mas a segunda parte que você falou, não tem perigo de dar algum problema na vida da pessoa? Bem, essa daí é uma das fases que a gente ainda está em desenvolvimento de pesquisa. A gente ainda está tentando descobrir o que a célula-alvo, que ainda tem anomalia, pode causar no organismo, mesmo contendo a célula, o vetor, que vai acabar com ela. A gente está em fase de pesquisa para tentar descobrir o que pode ocorrer, mesmo ainda contendo a célula anômala junto com a célula funcional. E, tipo assim, mesmo você sendo médico, você tem uma opinião sobre isso, né? Porque você é médico e você concorda. Mas você concorda ou discorda? Bem, eu não concordo nem discordo. Eu sou tanto quanto um meio termo nisso daí. A parte que eu concordo é basicamente, eu acho que se for para um bem maior, como por exemplo a cura de doenças, esse tipo de caso, é necessário. Mas depende também existe questão religiosa, questão jurídica que pode ser avaliada de acordo dentro do problema. Dependendo da religião, assim, tem pessoas que não concordam. Bem, basicamente a minha opinião é a seguinte: se for para um bem maior, sim, mas depende também da opinião da pessoa e da família dela. Muito obrigada pela sua presença, volte sempre, você Imagina, sempre imagina. é bem-vindo em nosso palco. Ok. E esse foi o Carlinha. Obrigada. Temos um convidado mais que especial formado na PUC. Que atualmente está dando aula na escola Mackenzie, onde tem muitos alunos, né? Com certeza, é uma escola muito bem conceituada e já que está há muitos anos formada. Com certeza. E ele tem até uma teoria de um livro que ele vai vir aqui contar pra gente um pouquinho como é. Pode entrar, Alan! Vida! Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Bom, recentemente eu vou lançar
Não, recentemente não, né? Porque ainda não Você foi. escrevendo. Eu estou escrevendo um livro e ele fala sobre manipulação genética. E eu trouxe uma parte dele que eu vou falar aqui para vocês. Esses duas vertentes, aqueles que apoiam e os que consideram que qualquer modificação no genoma do indivíduo que promovam o bem-estar dos mesmos nunca poderá ser errado. Nossa, muito criativo. Eu estou doida para conhecer o seu livro. Ele vai ser lançado em todas as bancas no dia 25 de... Não, no dia 30 de fevereiro. 30 de fevereiro. Uau! Legal. Se quiser passar lá na Mackenzie depois, eu dou um livro de graça para vocês. Com certeza. E, viu, nesse seu livro você está incorporando, plateia, nesse livro você está incorporando só os alimentos transgêneros, tipo, está falando sobre tudo ou só sobre uma coisa em específico? Não, eu vou falar sobre tudo, inclusive sobre o que o médico tinha falado antes. E qual a sua opinião sobre o assunto? Então, depende muito da pessoa, né? Tipo, eu acho que cada família, se alguém está necessitando dessa terapia, ela vai ser a favor. Tipo, mas como que eu no momento não preciso. Então eu não sou muito a favor. O meu livro vai falar mais sobre a minha opinião. Eu não posso dar spoiler no meu livro, né? Senão vai ficar chato. Com certeza. Mas dá uma opinião sua. Não, na minha opinião, é muito importante para o futuro. Mas no momento, como estamos em fase de pesquisa, não é todo mundo que vai conseguir ter acesso a essa manipulação genética, porque provavelmente vai ser muito caro. Sim, eu li também que tem aqueles processos de clonagem, de um remédio que chama... O Glibera. O Glibera, com O Glibera já certeza. foi lançado e ele é muito caro, tipo, só os ricos mesmo conseguem ter, mas só que é um ótimo remédio. E não tem um jeito de, tipo, deixar isso mais barato ou... isso também entra na parte ética já da coisa, né? Tipo, pessoas que mais necessitam não vão ter um acesso, não tem como fazer isso acontecer? Sim, e o Brasil, ele não investe nesses remédios, por causa que aqui a população não é tão rica. Bolsonaro. Perdão, continua. Prossiga. E nos Estados Unidos eles investem mais, por causa que a população deles tem uma condição financeira melhor para poder comprar esses remédios. E assim, como que a pessoa que inventou o remédio já fez a patente, outras empresas não podem fabricar. Então tem a lei da oferta e da procura. Então, como tem pouca procura, é mais caro ainda. Quando tiver bastante procura, futuramente vai abaixar o preço. Com certeza. Entendi. É uma coisa meio complicada esse assunto, né? É, realmente. Por isso, Bolsonaro 2018. Não. Sim, eu sou a favor. Bom, muito obrigada pela sua presença. Nosso palco está sempre aberto para você. Com certeza. Obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau. E se vocês pensam que acabou, fiquem tranquilos, porque ainda temos mais um convidado. Isso mesmo. E pode entrar um nutricionista... Chico! Bento! Oi, tudo bem, galera? Tudo bem? Tudo bom com vocês? Oi. Opa. Muito prazer estar aqui, viu? Prazer. Oi. Ele é um nutricionista muito bem reconhecido da USP. Acabou de ser formado, né? Então, a gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu conhecimento e todos esses anos que você aprendeu na faculdade da USP. Assim, durante esses anos de pesquisa, eu me especializei em uma certa parte sobre os transgênicos. Assim, os transgênicos são, vou dar um exemplo... eu ia falar um exemplo de novo. Continua, pode continuar. Tá. Durante esses anos de estudos na faculdade, eu pude me especializar entre os transgênicos. Os transgênicos, a gente tem em foco pegar uma determinada espécie que não sobrevive em determinada área e modificar ela de uma certa forma que ela possa resistir em outro ambiente, modificando assim sua capacidade de sobreviver em determinado clima. Entendi. E qual é a sua opinião sobre essa mudança? Você acha benéfica? Eu acho muito benéfica, para falar a verdade, porque assim, pode assim, garantir uma produção de um alimento que não era fornecido para uma determinada área, para um determinado povo que vive lá, que isso antes não podia ser possível. Com certeza. E qual foi... Você teve alguma experiência na faculdade de fazer essas modificações ou alguma coisa? Assim, a gente teve algumas poucas experiências, mas as que tivemos a gente pôde concluir elas muito bem.
E isso também seria uma coisa cara, que pouca Sim. pessoa pode ter ou não. Sim, é uma coisa que leva muito dinheiro e hoje nas condições brasileiras a gente não pode ter muito acesso a isso. E o que você pretende fazer agora que terminou a faculdade, então? Eu pretendo me especializar cada vez mais nessa pesquisa e, quem sabe, poder concluí-la. Muito bem. Muito obrigada, então. Volte sempre. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse foi o nosso último convidado da noite. Nós adoramos receber todos esses convidados aqui e gostamos muito do programa de hoje. Sim, Serviu com pra gente certeza. ampliar o nosso conhecimento e Eu tudo sabia mais. muito pouco sobre o assunto. Eu também. E você criou alguma opinião sobre o assunto? Tipo assim, eu acho que eu sou a favor. Só que ao mesmo tempo eu sou contra. Porque como já falamos, como eu perguntei já, pouca gente vai ter isso. Com Só certeza. que nem sem condição. Então isso eu acho que, tipo, não é tão legal assim. E também eles precisam ver se tem algum problema, se pode dar algum erro nessa Sim. conexão deles. Mas eu achei muito interessante essa parte de vegetais, porque tem vegetais que não. Como Tipo, tem em outros lugares, mas não pode ter em uma certa região. Exato, vamos supor o clima. Aquele vegetal só brota no frio, no verão não. E ela precisa, a produção, o dinheiro daquela produção precisa dele viver no calor. Então Sim. é muito interessante isso. Mas a respeito das pessoas e de como pode modificar, é uma coisa Eu que eu acho achei que o bem Brasil tem que interessante, investir sim. nisso, com certeza. Só que é aquela coisa, tem que investir, só que tem que ampliar isso para mais gente, não só para uma pouca minoria. Com Mas também certeza. tem aquele negócio, né? Tem que ver se não vai causar danos para eles. Com certeza. Mas eu gostei muito do programa de hoje, foi muito conhecido. Assim, muito... É um assunto que pouca gente tem acesso também. Tem gente que nem conhece esse método. Pois é. Sim, foi bem bacana. Foi. Muito obrigada pela noite de hoje. Semana que vem nós vamos entrar em um assunto sobre drogas bebidas. Então fiquem ligadinhos no nosso programa e não percam nada. Começa às 6 horas. Tchau, tchau. Boa noite.